mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vossa vã filosofia. Essa frase escrita por Shakespeare em Hamlet ecoa através dos séculos como um sussurro antigo, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado pela razão. Hoje, nos Mistérios da Tumba, vamos mergulhar em um dos mistérios mais perturbadores da humanidade: a comunicação com os mortos. Desde que o ser humano teve consciência de sua própria finitude, uma pergunta passou a assombrá-lo: o que acontece depois que morremos? Essa dúvida não gerou apenas religiões. Ela criou rituais, cerimônias e técnicas antigas para tentar ouvir as vozes do além. No Egito Antigo, a morte não era o fim. Era apenas uma travessia. Acreditava-se que os mortos podiam interceder pelos vivos, desde que fossem reverenciados corretamente. Os sacerdotes recitavam encantamentos retirados do Livro dos Mortos, uma coletânea de feitiços e instruções para guiar a alma no Duat, o submundo. Mas não era só para guiar os mortos. Em certas cerimônias privadas, os vivos chamavam os espíritos de volta, em busca de conselhos, revelações ou mesmo advertências. Em algumas tumbas já foram encontrados objetos com inscrições que rogavam: fale comigo no sonho, me mostre o caminho. E segundo relatos antigos, alguns sonhavam e acordavam transformados. Na antiga Mesopotâmia, os mortos tinham um lugar sombrio chamado Irkala, governado pela deusa Ereshkigal. Mas os vivos não queriam perder seus entes queridos para sempre. Sacerdotes e necromantes realizavam rituais de invocação nos cemitérios, muitas vezes durante eclipses ou noites sem lua. Eles usavam objetos pessoais do morto, sangue de animais e símbolos talhados em pedra para atrair a alma de volta do mundo dos mortos. Por vezes, vinham em paz, mas havia relatos de mortos que retornavam furiosos, sedentos por vingança. Na Grécia Antiga, a prática de necromancia era conhecida e temida. A palavra vem do grego nekros, morto, e manteia, adivinhação. Era comum buscar os mortos para fazer perguntas sobre o futuro, mas para isso era preciso visitar locais sagrados, como o Necromanteion de Éfira, um antigo templo onde os vivos entravam em túneis escuros, bebiam poções alucinógenas e aguardavam em silêncio uma manifestação do além. Ali, nas sombras, surgiam vozes, respostas e às vezes sussurros, outras vezes gritos. Na América pré-colombiana, os incas acreditavam que os mortos continuavam observando os vivos. Seus corpos eram cuidadosamente preservados e colocados em locais altos, como as montanhas, onde os deuses habitavam. Os xamãs faziam oferendas e rituais com folhas de coca, sangue e fogo. Eles diziam que os mortos falavam com o vento e podiam entrar no corpo do xamã emprestando sua voz. Testemunhas diziam ouvir respostas em idiomas esquecidos e ver os olhos do xamã mudarem de cor durante os rituais. Desde os primórdios da escrita, o homem registrou não só a vida, mas também o além. Na literatura, os mortos nunca descansaram em paz. A peça Hamlet, de William Shakespeare, escrita no final do século XVI, começa com uma aparição. O fantasma do rei morto revela ao filho uma verdade escondida e muda o destino de todos. Mas é numa frase enigmática que Shakespeare revela algo ainda mais profundo. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a vossa vã filosofia. Não é apenas poesia, é um aviso, um eco de que há realidades que a razão não alcança. O terror literário floresceu com Edgar Allan Poe no século XIX. Poe não apenas falava da morte, ele conversava com ela. Em contatos como O Coração Delator, O Corvo e Ligeia, a voz do além é um elemento vivo que ronda o protagonista, que murmura, que enlouquece. Nunca mais, repete o corvo, como se trouxesse uma mensagem dos mortos.
uma resposta eterna a uma pergunta que nunca deveria ter sido feita. Mary Shelley, em Frankenstein, questiona o que acontece quando tentamos reviver a matéria morta. É literatura, sim, mas também é um alerta sombrio sobre brincar de Deus e mexer com os limites da existência. Machado de Assis, no Brasil, escreveu O Alienista e Memórias Póstumas de Brás Cubas, com um narrador morto. Brás Cubas conta sua história do túmulo e nos mostra que a morte não é o fim, é só o ponto de vista que muda. H.P. Lovecraft, mestre do horror cósmico, dizia que a mais misericordiosa coisa no mundo é a incapacidade da mente humana de correlacionar todos os seus conteúdos. Ele sabia. Se ouvíssemos tudo, enlouqueceríamos. Livros antigos, manuscritos proibidos, grimórios como o livro de São Cipriano, o Necronomicon fictício, todos falam de rituais, de portais, de formas de comunicação, nem todas seguras. Algumas nunca deveriam ter sido lidas em voz alta. Imagine um tribunal, um réu acusado de assassinato, testemunhas, perícias, acusações. E no meio de tudo isso, uma carta psicografada, assinada pelo próprio morto. Parece roteiro de filme, aconteceu no Brasil. E mudou para sempre a forma como encaramos a comunicação com os mortos. O caso aconteceu em 1976, em Goiânia. O jovem Maurício Henriques, de 16 anos, foi encontrado morto com um tiro acidental. O amigo que estava com ele na hora, José Divino Nunes, foi acusado de homicídio. A polícia dizia que era crime. A família do morto dizia que foi tragédia, mas não havia provas conclusivas. Até que uma carta surgiu. A carta havia sido psicografada por Chico Xavier, o médium mais respeitado do Brasil. Em transe, ele escreveu o que dizia ser uma mensagem do espírito de Maurício. Na carta, o espírito dizia que o tiro havia sido acidental. Contava detalhes da cena, até mesmo sentimentos que tivera momentos antes de morrer. E principalmente, afirmava o perdão ao amigo. Não guardo mágoas. Foi um acidente. Eu estou bem. Não culpem José. O mais chocante, a carta dizia informações que apenas a família e pessoas próximas sabiam. Detalhes que Chico Xavier, isolado e sem contato com os envolvidos, não poderia conhecer. O juiz do caso, Orimar de Bastos, permitiu que a carta fosse lida em plenário. E mais, aceitou a carta como parte do processo de defesa. José Divino foi absolvido. Nunca na história judicial do Brasil um espírito havia testemunhado em sua própria morte. E sua voz, escrita por mãos de outro mundo, salvou um inocente da prisão. Você pode nos contar o que fatos você observou na carta que casavam com a depoimento do interrogatório do Zé Divino? Pois é, o Zé Divino narrou o fato que havia acontecido, que era uma brincadeira, que ele não teve aquela intenção de atirar no Maurício. E então a carta vinha dizendo também, o Maurício dizendo que foi uma brincadeira, que ninguém quis ofender a ninguém. Então aquilo eu prestei bem atenção, porque na verdade os adivinhos se isentaram de toda a culpa. E veio a carta psicografada trazendo também aquela isenção. Agora imagine, você grava um áudio em um cômodo vazio. E ao escutá-lo, percebe vozes, sussurros, gritos abafados, respostas a perguntas que você fez no silêncio. Isso é chamado de EVP, Electronic Voice Phenomena, ou fenômeno da voz eletrônica. Gravadores captam frequências que o ouvido humano não percebe. E muitas vezes surgem respostas nítidas a perguntas simples como: você está aí? Sim. Quem é você? Ajude. Essas vozes já foram estudadas por pesquisadores, caçadores de fantasmas,
e cientistas. Alguns acreditam que se trata de interferência eletromagnética. Outros dizem que é a alma tentando atravessar o véu. Em alguns casos, os sons captados trazem nomes, datas e até línguas extintas. Desde a antiguidade, objetos físicos têm sido usados como ponte para o mundo dos mortos. O mais conhecido, o tabuleiro Ouija. Criado no século XIX, ele se tornou um ícone no ocultismo. Jogadores tocam uma peça leve chamada planchete, e ele começa a se mover sozinha, formando palavras. Às vezes nomes, às vezes mensagens perturbadoras, outras ameaças. Mas o Ouija não é o único. Os espelhos negros eram usados desde os tempos da Babilônia. Eram ferramentas de necromantes. Dizia-se que, ao encará-los por muito tempo, era possível ver rostos, ouvir vozes e receber mensagens. Alguns dizem que os espelhos não refletem apenas a aparência, mas a alma. Em certos casos, objetos pessoais ou bonecos são usados como vasos espirituais, principalmente em rituais de magia africana e voodoo. Mas há relatos modernos também, como o caso da boneca Annabelle, nos Estados Unidos, e de bonecos médium, usados em sessões espíritas para canalizar vozes. A ciência tenta explicar esses fenômenos como ilusões auditivas, fraudes ou autossugestão, mas nem todos concordam. Médicos, engenheiros e até físicos já se debruçaram sobre psicografias, EVPs e mediunidade. E alguns admitem: não sabemos explicar. Quando uma mensagem traz detalhes exatos que nenhum médium conhecia, quando gravações revelam vozes inexistentes no ambiente, ou quando cartas do além mudam o rumo de um julgamento, a pergunta inevitável surge: será mesmo impossível? Ou somos nós que ainda não entendemos o que é a consciência? A comunicação com os mortos é um fio tênue entre o consolo e terror. Para alguns é o conforto, para outros a origem da obsessão e da loucura. Porque quando você chama, alguém pode responder. E esse alguém, talvez, não queira ir embora. Na dúvida, não pergunte, não chame. E por favor, não ouça sozinho. Se você gostou desse mergulho sombrio no mundo dos mortos, curta o vídeo, compartilhe com quem tem coragem e se inscreva no canal Mistérios da Tumba. Nos vemos no próximo vídeo.